Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui no 102º dia do Plaboc, tá? É com muita alegria que estamos juntos para mais essa leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, claro, e de ativar as notificações clicando no sininho para que você possa receber sempre as novidades aqui do nosso canal, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção, vamos fazer uma leitura salpicada hoje. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, vamos ler dois versículos, o 21 e o 22. Depois vamos iniciar o primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Vamos ler também o capítulo 2, mas o capítulo 2 vamos ler do verso 1 até o verso 12. Depois, regressamos, segundo livro de Samuel, capítulo 23, dos versos 1 até o 7. E depois, voltamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, dos versos 26 a 30. Então, por isso, né, temos aprendido tanto com a leitura em ordem cronológica. Então, nós estamos vendo como a linha do tempo ela vai se dando. Então, a gente viu ali toda a história da redenção até então e vamos continuar vendo como uma linha do tempo. E aí fica mais fácil de nós enxergarmos essa linha como um todo. Então, muitas vezes, a gente ouve, né, as pessoas falando sobre conhecer a palavra, e quando nós falamos de conhecer a palavra, é essa busca sedenta de conhecer a palavra como um todo. Precisamos conhecer a palavra como um todo, irmãos, né? Nós temos ali o- a galera que é do Islã conhece o Alcorão. A galera ali da psicologia, né, da psiquiatria, tem aquele livro deles lá, o DSM, né? Acho que está na quinta edição, sei lá, quarta, não lembro agora. É o livro, né, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras. Eles precisam conhecer o livro, né? Qual é o livro que o crente tem que conhecer? O crente tem que conhecer a Bíblia. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas se gabando, muitas das vezes, né, de que tem ali um entendimento, de que tem isso, de que tem aquilo, que tem uma profundidade da palavra, que ninguém tem, né, que só eles têm. Uma palavra que está ali escondida, né, e que é mostrada ali para eles, mas às vezes eles não têm nem conhecimento do básico. Não tem conhecimento nem do que está escrito. Às vezes as pessoas divagam naquilo que nem escrito está. Então, ter esse panorama cronológico de leitura da palavra é muito importante. Tá certo? Então vamos orar? Vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje? Senhor, em mais um dia estamos lendo a tua palavra. E que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito abra os nossos olhos. E que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão juntos conosco, engajados nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Vamos ler apenas os versos 21 e 22, tá? Então lembra que Davi ele estava colocando tudo em ordem ali, separou porteiros, separou os cantores, né? As turmas dos sacerdotes, dos oficiais, dos juízes e tal. Aí ele aproveita, dá uma palavra ali para Salomão, ele pede ali, ele dá um conselho para o povo, e ele começa ali, ele oferta ali uma grande quantidade de material, ele era rei, tinha bastante, né? É, 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 Convida, não obriga, não intima e não fecha a porta do céu para aqueles que não o fizerem a respeito do voluntariado, né? Então, quem quiser ofertar, oferte. É isso. Quem tiver um coração movido a ofertar, oferte. Se quiser, senão não é voluntário, né, irmão? Senão não é voluntário. No último vídeo, no final, nós fizemos um comentário sobre isso. Porque senão você passa de voluntário para voluntário. Né? E muita gente, né, com licença a palavra, tem sido feito de bobo por causa disso. Tem sido feito de bobo por causa disso. Né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E para isso nós temos a palavra, graças a Deus, aqui no nosso país, ela não é trancada, ela não está enterrada, ela não está escondida. Podemos lê-la tranquilamente, podemos fazer uma série no YouTube de leitura da palavra, sem sermos censurados, né? Sem sermos acusados de crime, nada disso.
Só que muitas das vezes as pessoas não querem aproveitar esse privilégio. Talvez seja por isso. Talvez a desvalorização aconteça porque é livre, porque é grátis, porque você não precisa pagar nada, porque você não sofre perseguição. Talvez, quem sabe, se nós começássemos a sermos perseguidos por sermos cristãos, colocados, jogados no cárcere por pregarmos a palavra de Deus, pode ser que nós valorizaríamos mais a palavra do Senhor. Mas é só a minha opinião e você não é obrigado a concordar com ela e está tudo bem, nós continuamos sendo irmãos amados por Deus e continuamos caminhando rumo à eternidade. Então Davi, ele pede ali os serviços voluntários, quem quiser ofertar, oferta, quem não quiser, tudo bem, tá certo? Então isso é salutar, isso é saudável. Agora, se você está num lugar que você é constrangido, e se não obrigado, meu irmão, você tem que rever isso aí. Não, porque aqui você só faz isso se você for ofertante, se você der isso, se você der aquilo, se todo mês você pagar pedágio, e vamos lá, né? Aí só Deus sabe. Tá bom? Então vamos lá. Então, nesse contexto que a gente está, Davi ele recebe ali, coloca um cântico de gratidão ao Senhor, recebe as ofertas ali. Né? Claro que não é ele, nós temos todos ali que eram responsáveis pelos tesouros da casa do Senhor. E aí nós vamos agora, 1 Crônicas 29, verso 21 e 22. E ao outro dia, sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Então Davi, ele coloca isso diante do povo, ó, o Senhor me deu muitos filhos, mas o Senhor escolheu Salomão, tá certo? Então Deus escolheu Salomão. Então houve aqui um grande festa, sacrifícios, enfim, o povo se alegrou sobremaneiramente, né? Até porque eles estavam vivendo de fato um bom momento, tá? Então, vamos agora para o primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneiramente formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Então, o rei não deitou-se com ela, tá? O rei não teve nenhum tipo de relação física com ela. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Eu reinarei. Lembra que Davi disse? Quem é que é seu rei? Quem que escolheu o rei? Aí vem mais um rebeldezinho aqui, ó. Eu reinarei, preparou carros, preparou cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Aí aqui é que vem o problema. E a gente vai falar disso. E o seu pai nunca tinha o contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, a mulher, fábrica de fazer filho bonito, né? Mulher era a fábrica dos garanhões. Fábrica dos garanhões, Agite. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Olha só, para você ver como é que amigo mesmo é só o Senhor, né? Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Guarda esse Benaia aqui, esse garoto aqui, sou fã, hein? Sou fã. Depois a gente vai... Depois, claro, isso depois, mas só aquilo que a palavra de Deus já falou, a gente já viu sobre ele. Vamos lá, e matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel.
e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Por quê? Porque ele sabia que se Adonias conseguisse eu entendo, quem era a primeira pessoa que ia morrer? Era Salomão e a mãe dele. Não é isso? Ele que era o herdeiro do trono. Então Natã vai lá e, ó, vai lá, deixa eu te dar um conselho para que você salve a tua vida e de Salomão, o futuro rei. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim? E ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância. E convidou todos os filhos do rei. E a Abiatar, o sacerdote, e Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Então Adonias estava fazendo um churrascão lá. Era o churrascão da Adonias. O churrascão da Adonias. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército e Abiatar sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Viva o rei do churrasco! E a gente sabe quem é que gosta de churrasco. Churrasco lembra fogo. Então Adonias estava preparando um churrascão ali. Ó, matando ovelha. É isso aí que, ó, que o do outro lado faz. Mata a ovelha. Para quê? Para fazer churrasco. Tá certo? Então, ó, fica aqui a mensagem para você. Porém a mim, né, isso Natã falando. Porém a mim, sendo eu teu servo e a Zadok o sacerdote e a Benaia filho de Joiada e a Salomão teu servo, não convidou. Óbvio. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentará no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Sadoque, sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Absalão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali em Giom, ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão!
Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono. E ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, ó, o cara aí, filho de Joiada, respondeu ao Senhor: Amém, amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono de Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu. E ouvindo Adonias e toda a galera do seu churrasco, que estavam com ele, que tinham acabado de comer, estavam lá sacrificando ovelha, né? É isso que eles gostavam de fazer, porque tem muito líder aí que gosta de fazer churrasco de ovelha, tá certo? Então, ó, usurpadores. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natão, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Esse é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça a Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no seu leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. É lindo isso, porque normalmente o rei assumia. O outro rei, ele sentava no trono, né, o filho, quando o pai morria. Mas olha só, Davi, ele viu isso diferente. Davi viu o seu filho assentar no seu trono. E aí o que que ele faz? Bendito seja o Senhor. Porque, irmãos, esse ponto é muito interessante, porque esse é o comportamento de um verdadeiro líder. Sabe, o verdadeiro líder, ele sabe o momento de sair de cena, mas tem uma galera que não larga o osso. Então, às vezes, ele é líder ali de um rebanho, ele é líder ali num departamento, ele é líder de uma instituição, e que a validade dele já passou. Ele já não tá, ele já não tá legal, né? Por isso que nós ouvimos muito falar aí sobre jubilar, né? Isso acontece muito com pastores, presbíteros, diáconos, né? Chega ali, eles são jubilados, né? Então, assim, eles passam a ser apenas conselheiros, mas a função em si, né? Por quê? Porque já está com a idade avançada, porque às vezes já não está falando coisa com coisa, né? O seu discernimento já está um pouco ali confuso, ou até mesmo já tem problema de saúde, né? Não tem aquele vigor que tinha antes. E aí, qual é a beleza de um verdadeiro líder? Ele sabe a hora de, olha, agora você assume, e que você seja melhor do que eu, que o seu governo, que a sua liderança seja melhor do que a minha. Porque é isso que nós fazemos, queridos. Nós precisamos, aqueles que nós instruímos, que eles sejam melhores do que nós, para que eles errem menos do que nós, para que eles sejam melhores, maiores do que nós. É claro que maior não é no sentido, o cara é bem maior, ele é esse, não, mas que eles sejam referência também.
E o fato é esse, que eles sejam melhores do que nós, que eles sejam melhores pastores do que nós, melhores diáconos do que nós, melhores presbíteros do que nós, melhores professores do que nós, melhores cantores, instrumentistas do que nós. Um verdadeiro professor, um verdadeiro líder, ele pensa dessa forma. Eu vou ensinar você, eu vou passar para você, para que você seja melhor do que eu, para que você não cometa os erros que eu cometi, tá certo? Então isso é muito importante, nós precisamos atentar para isso. Então ele bendiz ao Senhor, porque ele viu o seu filho assentar no seu trono. Isso é maravilhoso, porque, ele viu Absalão sentar no trono dele? Viu, ele viu. Né, via assim, ele estava vivo, né, não necessariamente ele viu, assim, com seus olhos, mas era um ato de rebeldia, não é isso? Não foi isso que aconteceu? Um ato de rebeldia? Então é lindo, ele fala: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado que me assente no meu trono e que os meus olhos o vissem". Que coisa maravilhosa, né. Verso 48, 49: "Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias". Ah, ficou todo mundo com medo, né, porque sabe. E também tem assim, gato escaldado, irmão, sabia? Gato escaldado. Por quê? Porque eles pensariam em fazer a mesma coisa. Eles estavam pensando nisso. Se Adonias assumisse o trono, eles iam arrancar a cabeça de Salomão e também da sua mãe, né. Então, mas Natã, o profeta, a profecia, que está atenta, né, ali o Espírito Santo, né, representado ali no profeta, naquele que fala da profecia, ele, ó, discerne e ele faz o quê? Ele revela a intenção do mal. Ele mostra a intenção do maligno, do adversário, para que os planos de Deus, eles possam ser obstruídos, mas o Espírito Santo está ali. Ele não vai permitir, ele não vai permitir. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e pegou das pontas do altar. Olha para onde ele foi. Ele foi lá para as pontas do altar, porque ele sabia que ninguém podia ser morto lá. Ninguém poderia ser morto nas pontas do altar. Aí é para lá que ele foge. E fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Porque a alma que pecar, esta morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para tua casa, compadre. Vai, vai para tua casa. Olha só, era isso que ele ia fazer com Salomão? Mesmo se ele fosse o rei? Mesmo se Salomão falasse: Não, beleza, tu quer o reinado? Beleza, pode ficar com ele. Tá bom. Como Davi fez? O outro assumiu, né? Absalão assume, ele fala o quê? Não quero conflitar com meu filho. Se Salomão pensasse assim: "Pô, não quero conflitar com meu irmão", será que Adonias ia pensar desse mesmo jeito? É aí que entra o servo de Deus, sabia? O servo de Deus não faz igual. O servo de Deus tem graça. O servo de Deus tem misericórdia. O servo de Deus não paga mal com mal. Aquele que sobre ele há a eleição de Deus, a unção do Espírito Santo, ele mostra o caráter de Cristo. E eu não estou falando só do seu líder, porque ele é ungido de Deus. Isso aí a gente já falou sobre isso. Ungido de Deus é todo mundo que é servo de Deus é ungido de Deus. Você escolheu, então você é ungido com o Espírito Santo de Deus. Tá? Para não vir com aquele papinho, ah, não, eu toquei nos meus ungidos. Aí o seu líder faz o que quer, fala, às vezes, um monte de bobagem. E não, ninguém pode questionar. Ninguém pode falar, porque ele é ungido de Deus. Oh, ele é ungido de Deus. Dá um mole, dá um vacilo, mas não, ele é ungido de Deus. Ah, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Errou, tem que ser corrigido. Tem isso não. Falou besteira, tem que ser corrigido. Pregou o que não está na Bíblia, tem que ser corrigido. Acabou. Não, mas porque ele é ungido. Vai nessa. Vai nessa. Então, o outro medrosinho, Adonias, foi lá, né?
Se eu vou lá para as pontas do altar, não, ele tem que jurar que ele não vai me matar. Aí Salomão fala: se ele for uma pessoa boa, tá tudo bem, nem o cabelo dele vai cair. Agora, se ele rolar, se vier de maldade, aí, meu amigo, aí ele vai morrer. Vai morrer. E a gente vai ver onde que ele morreu. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, dos versos 1 a 12. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, vou de arrasta para cima. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E nem tu sabes o que me fez Joabe. E também, quer dizer, perdão, e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em paz, e em paz derramou sangue de guerra. E pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Que ele mata os dois ali, a traição. Sem vergonha. Aí Davi fala para ele, ó, tu sabes o que Joabe fez. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Lembra que Barzilai, que era um homem que tinha posses, né? Ele alimenta todo aquele exército de Davi, todo mundo que estava com ele, fugindo de Absalão, né? Então, Barzilai dá abrigo ali àqueles homens, ele dá toda uma estrutura, dá-lhes de comer, faz um monte de coisa, faz um banquete para aqueles homens. Então, aí Davi está aqui, ó. Olha só, usa com eles de beneficência. E eles estarão que comem a tua mesa. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não o mataria à espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhes hás de fazer para que faça com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 23, versos 1 a 7. Olha a leitura cronológica, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com uma mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo
serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então olha só que lindo. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Estas são as últimas palavras de Davi, foi isso que a gente leu. Olha só o que Davi fala. No verso 3, disse Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Falou para Davi. Davi, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota. De quem que ele está falando aqui, irmãos? É de Salomão? É de Salomão? Haverá um justo que domine sobre os homens? Ah, meus irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. E são as últimas palavras de Davi. Davi morreu profetizando sobre Jesus. Davi morreu profetizando o justo reinado de Jesus. Profetizando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele sim que cujo trono será muito maior que o trono de Davi, o trono de Salomão, o trono de Josafá, o trono de Josias e de tantos outros reis. Os irmãos estão entendendo a beleza da palavra do Senhor? Vamos lá, nosso último trecho de hoje. 1 Crônicas 29, dos versos 26 a 30. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que são escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós encerramos mais uma leitura. O finalzinho da vida de Davi, as instruções dele, né? As instruções de Davi para Salomão, para que ele não se esquecesse de Simei, para que ele não se esquecesse de Joabe. Ainda tinha ali o nosso querido Adonias, e para que ele também não se esquecesse de Barzilai, que foi ali usado, né, por Deus para alimentar todo aquele povo. Então nós estamos nesse contexto. Então agora Salomão, Davi ele morre. Davi ele morre. Agora está com Salomão. Salomão tem ali essa importante missão, né, de tocar no povo de Israel, tocar esse reinado, de comandar, ser o chefe daquele povo. E aí nós vamos continuar aqui aprendendo mais e mais a leitura da palavra de Deus. E você, por favor, não esqueça, deixe aqui nos comentários o texto, né, o versículo que mais te impactou, a lição que você aprendeu hoje, que vai ficar para você, que ficou assim, que fez a diferença, né, que foi marcante. Então, registre aqui e compartilha com a gente, para que a gente possa aprender junto, tá bom? Vamos orar então, vamos pedir a Deus ou melhor, vamos agradecer, né, ao Senhor pela bênção da leitura de hoje. Senhor nosso Deus, te louvamos porque aprendemos muito com a vida de Davi. Quantas coisas o Senhor nos ensinou, e certamente há muito mais coisas. Mas te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado tanto. O Senhor tem aberto, Senhor, os nossos olhos, tem nos ajudado a enxergar aquilo que são as nuances das profecias, a vida do teu filho Jesus profetizada na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estes ensinamentos valiosos. Oramos agradecidos a ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, sua congregação, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.